Leitura do texto Uma Cultura Hostil ao Homem, de André Marroig, publicado no blog do Charles Fonseca em 21 de novembro de 2017. Já recebi alguns vídeos de feministas dizendo que os homens deveriam ser exterminados, pois para nada possuem serventia. Sei que estão em andamento pesquisas com o intuito de modificar células somáticas em gametas masculinos. A pesquisa busca transformar, inclusive, células femininas em gametas masculinos, eliminando assim a necessidade de um homem na procriação. A despeito de um questionamento que faço quanto aos verdadeiros financiadores de tão absurdo projeto e quais seus reais intentos, ater-me-ei neste post a mencionar o difícil ambiente hoje para o vivenciar de uma saudável masculinidade. Optei por escrever sobre esse assunto, já que em qualquer lugar onde o mesmo seja iniciado, é prontamente rechaçado. Aliás, inicio a contagem dos minutos desde já, até que apareçam os praticantes de dissonância cognitiva sedentos em me calar. Pronto, cronômetro em andamento. Sigamos. Nos Estados Unidos, uma das grandes preocupações contemporâneas é com os homens que não irão construir nenhuma união estável em toda a sua vida. Cerca de 35% dos homens não irão namorar firme, casar e muito menos procriar nos Estados Unidos, de acordo com este recente estudo, tornando tal fenômeno grave evento de saúde pública. Com inúmeros estatutos que defendem a tudo e a todos, menos ao homem, com leis como a nossa de presunção de culpabilidade diante de uma denúncia de estupro, mesmo que cerca de 50% das denúncias não sejam verdadeiras, e com uma cultura rapidamente construída que execra tudo que se relaciona com a masculinidade e que rechaça prontamente qualquer um que tem em manter vivo seu eu, casar e ter um filho nos Estados Unidos e aqui também, é se aventurar em terreno de alta periculosidade, sob possível pena de prisão, falência ou de ter sua vida transformada em um inferno. Sempre digo que o mundo sempre teve perversos e acredito estes ainda estão dando de cara com leis que dia a dia mais os cerceiam. O problema é que, ao contrário do que as feminazes dizem, a imensa maioria dos homens não fazem parte desse grupo. Os americanos os chamam de keepers, para nós, os bons partidos. Tais homens sempre respeitaram as mulheres e nutrem um sentimento de proteção da fêmea e de sua prole. São aqueles que lutam pelo pão de cada dia, são afetivos com esposa e filhos e dariam suas vidas pelas deles. E a expressão de sua masculinidade são cerceados ao extremo ao serem colocados no mesmo balaio que os perversos. A cultura contemporânea os odeia, como se todos houvessem lido Totem e Tabu, de Freud. Nas escolas, tudo que é ensinado é voltado ao universo feminino, sendo qualquer forma de competição valor sabidamente masculino suprimida. É-lhes vedado o acesso a qualquer valor masculino e é-lhes imposto uma série de valores femininos. Paradoxalmente, às meninas é vedado o acesso a valores femininos, como nos mostra a atriz Thaís Araújo, sempre ela, quando expressou a indignação que sentia diante da escolha de sua filha em brincar de bonecas e se auto-intitular uma princesa. Por outro lado, meninos em algumas escolas foram obrigados, se aderissem receberiam notas maiores, a vestirem-se com saias contra um suposto preconceito. Com tal ambiente tão hostil ao que agrada a homens, é mais do que esperado o declínio gradativo do rendimento dos mesmos, como mostrado no vídeo. Em 40 anos, criamos uma cultura massivamente feminina e execramos totalmente o masculino, salvo para as mulheres que, como já disse, paradoxalmente, é imperativo o acesso ao masculino. Parece confuso, e o é. Porém, somente expressa a forma de pensar esquerdista que, como já disse muitas vezes aqui, troca de opiniões e definições massivamente, gerando bizarrices onde opostos em um momento se tornam sinônimos em outros. Assim, hegemonicamente, essa trupe ganha. A arquitetura
há muito deixou para trás qualquer desenho masculino. Prédios quadrados, com pilares grossos e escadarias para acesso, cederam lugar a ambientes curvos e sinuosos. Automóveis? Não há mais como encontrares um veículo de linhas mais quadradas, salvo se, como eu, recuperares um carro antigo. Todos hoje são sinuosos e bojudos. Tome o exemplo do Chevrolet Cruze. O penúltimo modelo era algo quadrado e transmitia identidade própria. O novo Cruze mais parece, ao meu ver, um novo modelo do Ford Focus, com linhas mais afiladas e mais em gota. Os exemplos poderiam encher páginas, indo do design de cafeterias até espaços onde homens são proibidos de entrar. Não adorar qualquer ícone imposto é assumir rótulo de misógino, machista, opressor e fascista. Muitos refugiaram-se na casa dos pais e não mais querem reconstruir qualquer vínculo afetivo. Outros buscam ilhas onde expressam e vivenciam, mesmo que de forma estereotipada, manifestações masculinas. Alguns compram uma moto grande, tiram o miolo do escapamento para que fiquem barulhentas como o rugir de um leão, vestem casacos de couro com símbolos de abutres, caveiras e capetas e acreditam ser, mesmo que por um momento, Easy Riders. Outros deixam suas barbas crescer, cuidam da mesma como se fossem sedosas madeixas e frequentam no que é hoje um dos mais lucrativos points, barbearias vintage. Ali ouvem rock, falam palavrões, tomam cerveja, conversam sobre futebol, comentam sobre mulheres bonitas e acreditam, também por um momento, terem vivenciado as conversas ao redor do fogo após uma caçada bem-sucedida. Refugiam-se em tribos isoladas, não mais assumindo nenhum compromisso. Parece-lhes mais segura a solidão e a vida tribal do que qualquer contato com uma cultura que execra a sua simples existência. Se arriscam a dizer que odeiam a música de Pablo Vittar, são prontamente rechaçados, mesmo que insistentemente tentem completar a frase, afirmando veementemente adorar as músicas de Freddie Mercury, Cazuza e Renato Russo. Sobre o sexo, optam pela segurança do insípido e triste mercado do sexo. Artigo barato, porém degradado, muitos encharcam suas fuças com destilados para que esqueçam a aridez do ato e a ausência real de afeto. Outros colocaram a bebida completamente neste lugar, como um cristalino anestésico contra a estiagem nas relações da contemporaneidade e na ausência de alguém que queira ser protegida. Muitos, para não dizer a maioria, lançam mão do que talvez tenha sido a única conquista masculina da era pós-moderna, o Viagra e similares. Pondé costuma dizer que o Viagra fez mais pelo homem do que toda a filosofia. Concordo, se imaginarmos ser esta a única vitamina que estimula a moribunda autoestima do que Lembre-se que o perverso continua perverso e este nada tem de baixa autoestima, não sendo, portanto, o consumidor do milagre. Hoje, 75% do lucro da Pfizer vem da pérola azul. Por outro lado, tal avanço da medicina não se presta a outro efeito do desmantelamento da masculinidade, a queda do número de espermatozoides. Um estudo americano mostrou recentemente uma queda vertiginosa na produção de espermatozoides, pondo em xeque, inclusive, a manutenção da população devido a níveis próximos à infertilidade. A outros ainda lhe resta o convívio em comunidades religiosas onde ocasionalmente encontra-se algumas com bases patriarcais. Em outro grupo, por último, adere à máxima de que, se não podemos estar contra elas, nos juntemos a elas, e fomentam seu epitáfio como uma presa que corteja o predador, na esperança de não ser comido. Meninos que militam de saia e há muito perderam a coragem de expressar sua mirrada masculinidade, hoje povoam as escolas e as universidades. Se me perguntas se acredito ser este desmembramento masculino algo aleatório e impensado, respondo-te prontamente que não. Detentor de maior força física, um senso de territorialidade típico e um furor pela proteção da fêmea e da prole, é aquele que naturalmente simbolizaria e teria força para uma resistência. A destruição do mesmo acaba com qualquer possibilidade reativa, bem como cria, como mostrei em meu Em Defesa dos Mortos,
perversos ou histéricos em massa, ou seja, ótimos recrutáveis ao projeto frankfurtiano. Quando coloquei posts sobre feminazes, sempre afirmei que tais grupos destruidores e implantadores deste novo legado sabem o que querem e para onde querem ir. Mas sempre indaguei se eram capazes de imaginar o que realmente lá encontrariam. Pondé disse, uma vez, que aos homens era necessário um retorno à sua função protetiva sobre a mulher. Mas como crer isso ser possível quando vemos uma mulher processar um homem pelo fato de, ao salvar-lhe a vida em um afogamento, este teve de lhe praticar respiração boca a boca? Vejo o homem como um arremedo do que outrora fora, carregando com isso todos os danosos efeitos de sua ausência funcional. Como vejo o futuro? Estão conseguindo fazer o que era um anseio da trupe da escola de Frankfurt, ou seja, a destruição ocidental. O grande efeito colateral disso, a meu ver, será uma terrível e mórbida contrapartida oriental, como já vem prevendo o cético escritor e biólogo ateu Richard Dawkins. Sombrios dias, se não nos extinguirmos antes. Lido por Cláudio Fernando Costa.